E aí, já parou para pensar o que é influenciar alguém de verdade? Esquece aquela ideia de técnica de venda ou de persuasão barata. Hoje, a gente vai fundo na obra de Simon Hill para descobrir que a verdadeira influência, bom, ela é outra coisa. É algo que nasce de dentro, sabe? De se conhecer de verdade e de criar uma conexão real com as pessoas. Bora entender como essa filosofia funciona na prática? Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender o estrago que a falha na comunicação faz na nossa vida. Depois, vamos buscar a solução, que olha que curioso, começa dentro da gente, com o autoconhecimento. Aí a gente parte para as ferramentas práticas de conexão. Vamos diferenciar o que é influência de verdade e o que é manipulação. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o poder do exemplo. É a forma mais forte de inspirar alguém. Então vamos lá. Por que será que a gente tenta e às vezes não consegue influenciar ninguém? A gente acha que é o argumento que está fraco, mas na maioria das vezes não é nada disso. O problema está lá atrás, sabe? Em falhas básicas de comunicação. E isso, gente, acontece em tudo quanto é canto. Em casa, no trabalho, com os amigos, em todo lugar. Essa pergunta aqui é daquelas que dói um pouco, né? Por que os nossos relacionamentos mais importantes às vezes vão por água abaixo? A gente já parou para pensar nisso a fundo? Porque casamentos acabam, sociedades se desfazem, a relação com os filhos fica tão difícil. Pois é, muitas vezes a resposta está na nossa incapacidade de, de se conectar de verdade, de entender o outro. E olha, esse custo não é só emocional não, ele é bem real, dá para colocar na ponta do lápis. Se liga nesses dados. Em São Paulo, o número de divórcios aumentou tipo 185% em um único semestre. Muitas vezes, o motivo era a falta de conversa sobre dinheiro. Agora, no mundo dos negócios, a coisa é tão louca quanto. Sabe um aperto de mão? Aquele que parece tão simples. Se for mal feito, pode custar até 40% das vendas. É um número absurdo, né? Mostra o peso que uma conexão falha pode ter. E essa lógica vale ouro no trabalho. Sabe aquele ditado, que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Pois é, pensa numa equipe. Pode ter um monte de gente genial, mas se tiver uma pessoa ali que não consegue se comunicar, que não se conecta com os outros, pronto, essa pessoa vira o elo fraco. Ela pode, sozinha, puxar o projeto inteiro para baixo. Ela compromete o resultado de todo mundo. Ok? Então o problema está claro. Ele aparece do lado de fora, nas nossas relações, mas e a solução? Onde é que a gente acha? E é aqui que a obra do Hill dá uma virada de chave. A resposta não está fora, está dentro. A jornada para se tornar alguém que influencia de verdade, que se comunica bem, ela começa no lugar mais complicado de todos, dentro de nós mesmos. É o autoconhecimento. E essa frase do R.W. Trine resume tudo. Em vós mesmos reside a causa que entra em vossa vida. É forte, né? O que isso quer dizer, no fundo? Que a responsabilidade é nossa. O que a gente pensa, o que a gente acredita, o nosso estado de espírito, tudo isso não fica só na nossa cabeça. Isso cria um mundo ao nosso redor, molda a nossa realidade e define como a gente interage com as pessoas. Para a gente entender isso melhor, tem uma parábola no livro que é sensacional. Imagina a cena. Um jovem vê um monge no fundo de um poço e joga uma corda para ajudar. Ele puxa com toda a força, mas o monge não sai do lugar. Aí o jovem olha lá para baixo para ver o que está acontecendo e, pasmem, o monge está agarrado com unhas e dentes numa pedra enorme. A moral da história é de arrepiar. Ninguém pode tirar a gente do buraco se a gente insistir em ficar segurando as pedras dos nossos pensamentos negativos, dos nossos medos. A gente precisa soltar a pedra primeiro. A mudança começa por dentro. E como é que a gente solta essa pedra, então? A resposta é equilíbrio. O autor usa uma analogia que eu achei fantástica. Pensa num pássaro. Para ele voar reto, ele precisa das duas asas, certo? O nosso cérebro é igual. Ele precisa da asa da lógica e da asa da emoção trabalhando juntas. Se a gente tenta voar só com uma, o que acontece? A gente voa em círculos. E é isso que acontece com os nossos relacionamentos. Viram círculos viciosos. Para se comunicar bem, de verdade, tem que ter essa sintonia, razão e emoção de mãos dadas. Beleza, então a gente já entendeu a base que é esse equilíbrio interno. Mas e na prática? Como a gente transforma isso em conexões reais? Agora a gente sai da teoria do porquê e vai para o como. Vamos falar das ferramentas que constroem essas pontes com as pessoas. E aqui vem um dado que, olha, provavelmente vai explodir algumas cabeças. Quando a gente está comunicando alguma coisa, tipo um sentimento, uma atitude, sabe qual é o peso de cada parte? A nossa linguagem corporal, os nossos gestos, a nossa postura. Tudo isso é 55% do impacto. O nosso tom de voz, 38%. E as palavras, aquilo que a gente se mata para escolher, míseros 7%. É chocante, né? O que a gente não fala muitas vezes fala muito mais alto. E dentro dessa linguagem que não usa palavras, tem uma coisa chamada proxêmica.
Nome complicado, mas a ideia é simples. É o estudo do espaço entre as pessoas. Foi um antropólogo, o Edward Hall, que sacou isso. A distância que a gente mantém de alguém de estudos sobre a relação. Uma conversa mais íntima, por exemplo, acontece ali coladinho, até uns 50 centímetros. Uma conversa social, mais formal, já passa de 1 metro. Ou seja, o espaço que a gente dá ou tira comunica uma mensagem poderosíssima, sem precisar abrir a boca. Mas calma lá, mesmo sendo só 7%, não vamos subestimar o poder das palavras. Elas constroem e destroem. Tem uma pesquisa do Masaru Emoto que é de cair o queixo. Ele basicamente falou com a água, ele expôs moléculas de água a palavras diferentes e depois congelou para ver o resultado. Com palavras positivas como amor, gratidão, os cristais de gelo se formavam de um jeito lindo, perfeito, simétricos. Já com palavras pesadas tipo ódio, raiva, os cristais ficavam todos tortos, feios, disformes. Agora para e pensa, nosso corpo é mais de 70% água. Imagina o que as nossas palavras fazem com a gente e com os outros. Certo, a gente tem todas essas ferramentas na mão. O poder do corpo, da voz, das palavras. E aí entra uma pergunta essencial. Uma questão de ética mesmo. Qual a diferença entre influenciar e manipular? Onde é que está essa linha? Porque vamos combinar, é uma linha bem tênue. E a resposta, segundo o autor, não está no dicionário. Está no nosso caráter, na nossa intenção. E a diferença é gigante. Pensa assim, a influência de verdade quer dar poder para o outro. Ela respeita o livre-arbítrio, constrói uma relação de confiança para o futuro e o foco está sempre na pessoa que está sendo influenciada. Já a manipulação, a manipulação é o oposto. Ela é egoísta, só pensa em si mesma. Ela tira as opções da mesa, força uma obediência rápida e quem está no centro? O manipulador, claro. É dia e noite, a diferença é total. O autor até usa uma referência do cinema que é simplesmente perfeita. O filme A Origem, ou Inception. Lembra da ideia do filme? A verdadeira influência é exatamente aquilo ali. Não é empurrar uma ideia goela abaixo. É plantar uma sementinha na mente da outra pessoa de um jeito tão sutil que essa ideia floresce como se fosse dela. A pessoa age porque quer, porque acredita que aquele pensamento foi dela desde o início. Isso sim é influência de verdade. E com isso, a gente chega no último degrau, na forma mais pura, mais poderosa e ao mesmo tempo mais silenciosa de influência. Aquela que dispensa palavras, que não precisa de técnica nenhuma. É a influência que nasce do nosso exemplo, da nossa integridade. Olha que exemplo genial que o livro traz. Copa do Mundo de 2002. Quem não lembra do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno, o Cascão? Ele não fez comercial, não pagou ninguém para divulgar, ele não chegou num salão e falou copiem meu corte. Ele simplesmente foi lá, jogou o que jogou, foi o campeão que foi e o exemplo dele bastou. Milhões de pessoas no mundo inteiro correram para cortar o cabelo igual. A atitude dele gritou mais alto que qualquer palavra. Então, qual é o mapa para chegar nesse nível de liderança, por exemplo? O primeiro passo é mudar o nosso olhar. Começar a procurar as qualidades nas pessoas, em vez de caçar os defeitos. Segundo, a autoridade não vem no grito, não é imposta, ela é conquistada, com respeito. Terceiro, humildade para entender as dificuldades dos outros, se colocar no lugar deles. E por fim, o mais importante, deixar que as suas atitudes falem por você. É a sua ação que vai provar a sua sabedoria, não o seu discurso. E para fechar tem a história do epitáfio do Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Sabe o que ele pediu para escreverem na lápide dele? Aqui jaz um homem que soube se cercar de gente mais inteligente que ele. Pensa nisso. O legado que ele queria deixar não era sobre o quão genial ele era, mas sobre a sua habilidade de encontrar e valorizar pessoas ainda melhores. A maior influência dele foi fazer os outros brilharem. E é com essa ideia que a gente encerra. A arte de influenciar pessoas, no fim das contas, não tem nada a ver com conseguir que elas façam o que a gente quer. Tem tudo a ver com ajudar essas pessoas a serem melhores, a crescerem. Então a pergunta que fica pra gente levar pra vida é: quem ao nosso redor está se tornando uma pessoa melhor por causa da nossa influência?